Olá, 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 pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Se vocês não sabem, se você é novo, está chegando aqui, toda terça-feira eu faço uma live. Normalmente eu faço uma live que inclui todos os meus canais, digamos assim, né? Eu faço uma live seja pelo Instagram, ao mesmo tempo, né? Eu faço ao mesmo tempo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Mas a partir de agora, eu pensei bem, eu tava pensando há um bom tempo fazer uma coisa mais de entrevista, né, com as pessoas, com profissionais ou estudantes de psicologia, né, e para falar sobre algum assunto, né, para acrescentar, digamos assim, de conteúdo aqui para o pessoal que me acompanha, tá certo? E como o formato de entrevista é um pouco diferente, não tem como fazer ao mesmo tempo em todas as redes sociais, tá? Então eu acho que é importante deixar bem claro isso, porque como fica duas pessoas assim, por exemplo, se eu faço a entrevista pelo Instagram, meu Instagram com o Instagram de outro profissional, de outro estudante, de um estudante, tudo mais, não tem como a pessoa que está assistindo no YouTube, ela não está vendo, ela não consegue ver isso. E se eu faço essa entrevista pelo YouTube, o pessoal do Instagram não consegue ver isso. Então, é uma coisa que não dá, então precisa escolher uma plataforma. Aí depois eu vou colher essa entrevista e vou postar na outra plataforma, tudo bem? Eu vou fazer dessa maneira. Então, uma vez por mês, normalmente na última terça-feira do mês, eu estou me planejando aqui, me programando, para na última terça-feira do mês, às 8 horas de todos os meses aí, eu fazer uma entrevista que eu estou chamando aí de Falco Papo. Tá? Conversando com as pessoas sobre algum tema interessante para poder trazer mais conteúdo e também para ajudar aí vocês a conhecerem outras pessoas, outros profissionais, ou alguns estudantes de psicologia e tudo mais, tá certo? Essa é a ideia. Então, vão ter essas alterações todo no final aí de todo mês. A live de terça-feira vai ser dessa maneira. E hoje eu converso com a Tuane, né? Deixa eu só ver aqui, tá? Com a Tuane sobre procrastinação e a terapia cognitiva. A Tuane, na realidade, ela é estudante de psicologia, mas ela é professora, né? E aí ela vai se apresentar um pouquinho aí para vocês também e a gente vai conversar sobre a questão da procrastinação na terapia cognitiva, ver o que ela sabe sobre isso e tudo mais, e aí eu trazer um pouco da TCC também nisso, e a gente bater um papo sobre qualquer coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida para vocês queiram perguntar, vocês podem mandar, de preferência aqui, pela essa interrogação, tem um balãozinho aqui, que você pode enviar as suas dúvidas por ali, tá certo? Tem até uma pessoa aqui falando, a Larissa, eu acho, né? O Laris, Castro. Um tema legal, psicologia hospitalar, TC. Sim, o problema é que eu não conheço ninguém, né? Se você conhece, se você é um profissional que trabalha com TCC e a área hospitalar, manda um direct para mim, tá? Manda uma mensagem para mim, para que a gente possa combinar, tá certo? Eu já tenho combinado aí, então é o desse mês, do mês que vem eu tô vendo de combinar já com um profissional e tem também do outro mês, então eu já tô combinando também, tá certo? Convido vocês também a compartilharem essa live antes de eu chamar aqui a Tuane, para justamente compartilhar essa live, clica aí no aviãozinho, compartilhe com estudantes de psicologia, profissionais de psicologia recém-formados e tudo mais, que gostam aí de TCC, que querem saber um pouco mais sobre isso, pode ser bacana, tá certo? E vamos ter um bate-papo aí mais saudável, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos ver se a Tuane já entrou, que é o ressignificar inteligente. Vamos ver se vai dar certo chamar ela aqui. Só me confirma, vou até falar para ela, pra Tuane, se tiver certo já posso te convidar, pra você dar um joinha assim, para poder te convidar, porque várias vezes eu convido, aí você aceita sem querer e de repente não pode, não sei o que e tal. Então, só confirma, manda um joinha aí nos comentários para poder convidar você para entrar. Vamos. Não sei. Que agora apareceu aqui outra coisa. Aí, já mandou um joinha, então deixa eu convidar a Tuane para a gente conversar um pouco sobre isso.
Oi, Diego. Bem, Olá, boa noite. bem, boa noite. Boa Bem, noite, bem, pessoal. bem-vinda aí, né, Obrigada. ao meu Instagram, né? Eu participei de uma conversa também com você no seu Instagram um tempo atrás, né? E aí a gente decidiu fazer essa mais uma conversa aí agora aqui no meu perfil, né? Bom, primeiramente, né, eu acho que é bacana você se apresentar, né? Então apresentar aí tanto você, né, quem é você, como também o seu contato com a psicologia e a terapia cognitiva, a gente conhecer um pouquinho mais sobre você e o resto do pessoal também conhecer um pouco mais sobre você antes da gente começar a conversar. Bom, pessoal, primeiro agradeço a você, viu, Diego, pelo convite, mais uma vez, por poder partilhar aqui um pouquinho com você, né? Sei que muitos aqui que te acompanham, né, que também te conheceram através da minha página, já acompanharam aí alguns vídeos, né, Certo, algumas abordagens específicas, né? E eu acredito que muitos aí vão se descobrindo ao longo do caminho, né? E tendo principalmente seus vídeos, né? Assim como foi para mim na condição de estudante, né? As vertentes aí da TCC, né? A gente certo. sabe, todos os estudantes que eu acredito que estejam aí acompanhando a gente, né? A abordagem cognitivo-comportamental, ela é muito simples, né? Nos critérios que a gente aprende ao longo da faculdade de psicologia, né? Então, eu acho que isso também vai muito de encontro com o nosso perfil, né? Acho que na prática também, né? Assim como foi com você, quando você começou sua prática profissional, né? A gente vai se Certo. identificando. E assim, eu estou cursando, né? Atualmente aí o último ano da psicologia, né? Se Deus quiser, daqui um ano aí, né? Amigos de Certo. trabalho, né? Sim, sim. E assim, é muito gratificante, porque a gente vai se descobrindo, eu acho que na verdade, uma questão bem de ansiedade, né? Vamos dizer assim, de todo estudante de psicologia. Qual abordagem que eu vou seguir após finalizar os estudos, né? Sim, sim. E por estar aí no último ano, a gente fica pensando, né? Meu Deus, será que é isso mesmo, né? E eu, no terceiro ano, eu tinha certeza, né, que seria a cognitivo comportamental, e somente agora, nos anos finais, daí que eu tive tempo de começar alguns estudos, né? Te descobri por aqui, né? E aí Certo, fiz o seu curso aí que foi realmente um divisor de águas para mim, né? certo. Paralelo a essa condição de estudante, no último ano aí de psicologia, sou também professora, eu leciono na área administrativa, né? E administrativo comportamental, né? Na área administrativa já estou aí, já tem 10 anos, né? Comecei a dar aula bem novinha, né? Certo. E assim, foi um desafio muito grande, né? Então, a gente compartilha essas questões, né? De tanto que o tema que a gente vai falar hoje é sobre procrastinação, né? Por que Sim, será que a gente procrastina tanto, né? O que que é, na verdade, né, a procrastinação? E a gente percebe que isso é uma questão natural, né? Para o adolescente, para nós, né, adultos aí, ainda tendo alguns comportamentos da adolescência e tudo mais, né? é você até E mesmo como professor, eu acho que vê muito isso também, né, nos alunos, sim. né, essa questão. E aí, quando a gente pega para poder, né, afunilar essa questão da procrastinação, a gente encontra aí um misto de sentimentos, de emoções, e aí é aquilo que a gente vem de encontro, né? Certo. Na onde está, né? Na onde que está a principal questão? No nosso sistema de crença, né? Aquilo que eu Sim, acredito, a prioridade que eu dou, né, para os meus afazeres, né? Aquilo que realmente o meu cérebro, né, vai se condicionando a falar, não, isso aqui é mais fácil, deixa eu ir por esse caminho aqui, né, que vai me compensar, né? Então é certo. assim que a gente vive. E somos humanos, isso aí é natural, acontece com a gente. Muita gente acha que porque você já é psicólogo, você é perfeito, você não tem, né, nenhuma Sim, questão sim. aí, né? E a gente sabe que na prática somos humanos, temos aí algumas questões que a gente começa, depois temos também algumas outras prioridades que vão no caminho, né? Mas enfim, é uma questão bem cotidiana, todos os dias acontece, né? Das pessoas terem uma autocobrança, né? Mas aí a gente começa a pensar, né? O que que é essa questão da procrastinação? O que que é procrastinar, né? A É, partir do porque momento essa, que eu... Uhum, pode falar, é, perdão. porque até indo no que você falou, né, da questão de que é Uhum. normal
né? Isso realmente é completamente normal. Todo mundo tem, né? Mesmo aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, aquela pessoa que faz academia logo cedo, aquela pessoa que faz uma super Uhum. dieta e tudo mais. Essas pessoas, elas sempre têm, porque às vezes, quando a gente olha as pessoas que fazem, tem esses comportamentos mais assim, para a gente tem a ideia de que é tudo perfeito, né? Que a pessoa simplesmente, Uhum. faz assim, naturalmente, mas não, na realidade é uma luta diária também, né? Então é uma Sim. luta diária para ela acordar cedo, para ela fazer aquilo, ela sempre vai ter o pensamentozinho ali, não, mas você não precisa, não, mas só hoje, não sei o que e tal, que Uhum. ela pode acabar cedendo, né? Então, assim, sim, todo mundo passa por isso, né? A questão é Uhum. que algumas pessoas conseguem combater mais aqueles pensamentos Uhum. e tem algumas crenças um pouco mais flexíveis aí, ou alguma outra meta e tudo mais que pode ajudar Uhum. nisso, né? É bem isso mesmo. Sim, é o que eu costumo dizer assim, essa questão da procrastinação, o que que acontece, né, nessa condição? Na verdade, é a grande questão de começar a adiar as questões, né? Então, por exemplo, Certo, por que que todo mundo tem a insistente mania de falar assim, vou começar a dieta na segunda, né? Vamos certo. começar a academia na segunda-feira? Tudo é na segunda-feira, né? Por que Sim, não amanhã, na quarta? Por que não depois, né? Enfim. Então a gente começa. E quando a gente, na verdade, dá o primeiro passo, a gente percebe que está associando o quê? Essa questão do que eu estou acreditando naquele momento. Então, se eu sim, acredito que eu sou capaz, eu vou colocar isso na minha cabeça, vou seguir uma dieta à risca e vou conseguir chegar ao meu objetivo, né? Se eu acredito que eu cheguei no meu limite, às vezes por uma questão de saúde, alguma questão, dando esse exemplo aí, né, da pessoa nessa condição da dieta, precisa chegar muitas vezes no extremo para que a pessoa possa, né, realmente tomar uma proporção diferente na vida, né? Quando sim, na verdade, se a gente começa a pensar, antes eu era assim, né? Agora eu não sou mais, né? Por que que muitas vezes as pessoas se rotulam, né? Muitas vezes as pessoas vão se martirizando por algumas questões que, na verdade, eu costumo dizer, né? É só ajustar, né? sim. Essa condição do sistema de crenças para que ela realmente possa focar, que ela possa começar. É igual eu brinco muito com os alunos, eu falo assim, gente, caiu feio, levanta bonito e vamos, né? Por quê? Porque senão a gente cai no chão, Sim. né? E a gente precisa evoluir. Então, É, caiu e, esse, feio, levanta bonito, né? e isso é muito importante também, essa fala, né? Tipo, caiu feio, levanta bonito, porque Uhum. uma das coisas que também às vezes atrapalha, nessa coisa que leva pessoas a procrastinar, é justamente o medo de cair, né? Tipo, é o Sim, medo de exatamente. errar, o medo de se mostrar burro, de se mostrar incapaz, né? Então, muitas Sim, pessoas, às vezes, elas não querem se testar, né? Elas não querem se provar, porque vai que elas não conseguem, né? Vai que, na realidade, elas são menos capazes do que elas imaginavam. Vai exato. que, na verdade, elas eram mais burras do que elas imaginavam, quando a gente está falando de uma questão de estudo, de conseguir estudar para passar num Uhum. vestibular, conseguir passar num Uhum. concurso e coisas nesse sentido. Isso acontece, né? Tipo, isso é uma possível, né? Porque isso é engraçado, né? Na procrastinação, a gente tem crenças bem diferentes. Tem aquela pessoa que às vezes ela se acha bastante, por exemplo, e ela não quer testar isso, ela não quer mostrar para ela mesma que talvez ela não seja tão grande, tão forte, sei Capaz, lá, né? como ela realmente acredita, e aí ela nem testa aquilo para não se provar ao contrário. Ao mesmo tempo que tem aquela pessoa que deixa tudo para depois, como você mesmo colocou, né, do futuro, começar na segunda e Uhum. tudo mais. Algumas Isso. pessoas esquecem, né, esquecem que o eu do futuro é o mesmo, é a mesma pessoa, né? Tipo, então, assim, Só. O Diego do futuro é o mesmo, né? Eu tô deixando para ele lá no futuro, só que, na verdade, eu tô sobrecarregando ele, enquanto se eu faço aqui e agora, ele pelo menos está mais tranquilo e consegue ter uma vida melhor e tudo mais. É bem uma questão da prioridade, na verdade, né? Em vez de Uhum. querer ferrar o eu do futuro, é tentar ajudar, é ser mais amigo do seu eu Tem do aquele futuro também. carinho, né? Exatamente.
ter aquele carinho, porque a partir do momento que a gente se rotula, o quanto a gente se maltrata, né? Às vezes, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, né? Se você deu o primeiro passo, você viu que você foi capaz, por que não persistir? Né? Só que o Sim, nosso cérebro, ele está, na verdade, condicionado numa questão que ele se acostuma com aquilo que vai trazer um prazer imediato, né? Então, isso. eu tenho inúmeras tarefas aqui, mas eu vou fazer aquilo que, de repente, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, pessoal. Tenho que estudar, né? A maioria aí dos estudantes de Certo. psicologia tem que estudar, mas está passando uma série tão legal que eu acho que eu vou assistir. Aí chega na prova, gera aquela ansiedade, por quê? Procrastinou. Porque Sim, aquilo ali ia te trazer um conforto imediato, uma situação imediata que ia te dar um prazer, né? E aí você começa a priorizar outras tarefas que te trazem o prazer imediato. E aí você vai deixando, não que não seja prioridade, tudo é prioridade. Só que aí sim, você, ao invés de ultrapassar, né, essa barreira na qual muitos julgam que não vão ser capazes, aí a pessoa vai, começa e para. Ou às vezes não começa, porque isso vai ser difícil, se acomoda. Né? Então, sim, na verdade, um distanciamento entre essa questão da procrastinação e a zona de conforto. Né? A zona de sim, conforto é quando você acostuma com uma situação, se sente confortável ali, e a procrastinação é quando você vai se culpando, né, de alguma coisa. Não consegui isso porque aquela vez lá atrás isso não foi possível, agora eu também não vou conseguir. Então, o sim, procrastinador, às vezes, ele começa uma questão, ele de repente vê que ele vai ter um percalço ali de um pequeno fracasso, não exatamente um fracasso, e aí ele começa a sofrer por quê? Porque ele volta em algumas lembranças de onde ele procrastinou, que aquilo ali que ele está começando no momento, ele já tentou lá atrás e não certo. conseguiu, né? E aí ele começa a se sabotar. Né? Então, vem essa questão da sabotagem. Claro que na TCC também a gente traz, né? Pode ser também associada a alguns transtornos de personalidade, né? A Sim. questão da procrastinação. Não só Né? de A pessoa personalidade, né? Eu acho que qualquer transtorno. A pessoa tá mais depressiva, né? A pessoa sim, ter sintomas não tem da motivação. depressão, sim, É. não tá realmente motivada para fazer. A pessoa Uhum, a evitação através dos transtornos de ansiedade, né? As fobias e tudo uhum, mais. A pessoa também pode procrastinar nessa ideia que ela está evitando o sofrimento, né? Então, ela está evitando o sim, sofrimento, a ansiedade dela e tudo mais, né? Então, a procrastinação ela é bem curiosa mesmo, né? Porque ela tem uma variedade assim muito grande, né, de é, possibilidade do motivo. Por isso que é, não tem assim uma resposta exata, né, para tipo, é assim que você faz para parar de exatamente, procrastinar e tudo mais. Por isso que o ideal é realmente que a pessoa busque uma ajuda no sentido para ela entender o porquê sim, ela especificamente procrastina, né? O que que leva ela a procrastinar, quais são as suas crenças, quais são os seus transtornos, possíveis transtornos que ela tem, que pode fazer ela procrastinar. E uma coisa até meio bizarra que acontece também, que isso é uhum, até é um sintoma aí da nossa modernidade, né? É o excesso de escolhas também, excesso sim, de opções. Porque quando a gente tem muita coisa para escolher, muita coisa para fazer, isso pode levar a gente a procrastinar também, a gente não saber por onde começar. Quando a pessoa sim, não sabe por onde começar, aquilo pode paralisá-la e isso pode levar ela a procrastinar também, de ficar pensando, pensando até que ela desiste de tentar também. Isso é uma coisa que também pode acontecer. sim. A procrastinação, ela está diretamente ligada, né? A pessoa que procrastina muito, ela não tem contato com a produtividade, né? As Sim, pessoas se cobram para serem mais produtivas, para serem mais capazes, né, de desvencilhar aí vários obstáculos, né, no cotidiano, mas na verdade a procrastinação ela é muito inimiga da produtividade, né? sim, Então, é como você colocou agora, na sociedade moderna hoje tudo é prioridade. Mas de tudo isso, qual será que é a prioridade número um, né? Então, às vezes, por uma pessoa ansiosa, não, tudo aqui é número um, né? Então, certo, qual que a gente vai escolher? Né? Então, não, peraí, eu acordo, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou levantar,
né? Vou abrir os olhos, né? Fazer uma oração, enfim, né? Depende da crença da pessoa. Vou escovar os certo. dentes, depois meu dia começa, né? Tem gente que não, vou acordar, vou fazer os mesmos afazeres, vou tomar um banho para despertar, agora eu vou fazer, né, o restante das questões. Vou na academia pela manhã. Então depende da prioridade, né? Depende Sim, daquilo que é importante para você. E um outro fator que às vezes pode contribuir bastante é a questão que nós estamos rodeados de pessoas, pessoas próximas da família, né? As questões do cotidiano aí profissional e tudo mais. E às vezes até a própria procrastinação de outros indivíduos acaba interferindo. sim, Então, se a gente não sabe ali se posicionar, né? Vai chegar num dado momento que a gente vai falar, nossa, o clima aqui tá pesado, nossa, isso aqui tá sim. difícil. Só que, na verdade, é que você tá se deixando contagiar por aquilo ali, né? Os procrastinadores, eles têm essa questão, né? Acaba realmente É, isso, impactando aí na vida de outras pessoas. é, Depende do quanto tem sim, também, né? mas e é isso mesmo, né? Porque normalmente uma pessoa que tem um comportamento mais disfuncional, né? Seja a Sim, pessoa que procrastina, seja a pessoa que bebe demais, a pessoa que usa sim, drogas, qualquer um comportamento disfuncional sim. assim, ela tende, quando tem outra pessoa que faz diferente, ela tende a achar aquilo ruim. Não é muito comum quando você vai, às vezes, numa roda de amigos e uma pessoa não bebe, por exemplo, os outros ficarem, Uhum. mas você não vai beber hoje, mas como você é chato, mas que Exato. coisa não sei o que e tal. Mesma coisa o uso de drogas. E na procrastinação, isso também acontece. Se a gente tá uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais agitada, é uma pessoa que vai e faz, não sei o quê, e o resto do pessoal não é assim, Faz, né? você sente Não faz. incomodado. Né? Sim, eles se incomodam, porque, poxa, você está sendo produtivo e eu não, né? Para um pouco de ser produtivo, né? Ou senão Para aquilo, um você pouco. está querendo aparecer, né? Nossa, Sim, não sei o exatamente. quê, Tá né? querendo Então, aparecer, quer abraçar o mundo, não sei o que e tal. exato, E aí tem umas coisas negativas, às vezes caçoa da pessoa também. sim, Mas sim. você vai fazer isso em vez de você. Mas você vai estudar para a prova? Para com isso, vamos lá beber, vamos lá não sei o Exatamente. quê. Então, É, isso sim, é a questão do que a gente está falando, o que é prioridade, né, para as pessoas, né? Então, o que é prioridade sim, para mim? Ser assim, né? Ter sim, objetivo, não matar tempo, né? Então, tem gente que, minha prioridade é ficar aqui, vendo a vida das pessoas na internet. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando a ponto de fazer uma crítica, né? Mas sim, eu, por exemplo, estou dando o meu exemplo pessoal. Eu não dou conta, né? Então, certo, se eu tenho aquela relação de, nossa, estou matando tempo, né? Isso para mim não é produtivo. Então, sim, vou estudar. Geralmente tem muita coisa para fazer mesmo, então, assim, né, nem que quisesse. Mas, assim, o pessoal está até perguntando, né, o que é procrastinação? O pessoal que chegou aí agora acredita. certo, Procrastinação é aquela questão de você deixar para depois, né? Você sim, vai empurrando, vai levando, né? Então, isso aqui é uma prioridade, vai ser importante para você, mas você vai deixando, deixa para depois. Uma hora ali você resgata aquela prioridade, né? Mas sim, o que a gente pode colocar também, né? Uma outra questão que é muito comum. As pessoas começam e às vezes acabam terceirizando essa responsabilidade, né? Mas você certo, não me ajuda, né? O aluno às vezes tem muito isso em sala de aula. Mas eu ia fazer isso, mas o fulano não fez aquilo, principalmente quando a gente certo, está em uma aula mais prática, né? Mas e você? Né? O que você tem feito, né? É sim. você que está aqui moldando o seu perfil profissional, né? Você já parou para pensar em você? Aí eles param, né? Olham para cima, realmente, preciso focar mais em mim, preciso focar naquilo que é prioridade. Então, assim, são condições que se a gente não para pensar e também ser referência para outras pessoas, às vezes a pessoa vai se sabotando, vai se Sim, rotulando, né? E aí, desencadeia aí várias questões, né? Eu não vou começar porque lá atrás eu realmente não tive sucesso nisso. Aí começa a alimentar tantos pensamentos disfuncionais que daqui a pouco a pessoa desenvolve aí um quadro depressivo, né? sim. Então, É, assim, a, a procrastinação é realmente, né? Dependendo do como for isso, pode levar a pessoa a se mostrar cada vez para ela, né? Como se ela fosse sim, incapaz mesmo de fazer as coisas. E isso realmente pode gerar outros quadros piores, de certo modo. sim, então, assim, a pessoa
às vezes ela fala assim, ah, mas qual que é o segredo, então, para eu não procrastinar? Né? Não existe um Sim, segredo. Na verdade, depende da sua condição, né, enquanto responsável por si, vamos dizer assim, sim, de alimentar ali suas prioridades, né, a qualidade dos seus pensamentos, né? Às sim. vezes eu acho que o que mais faz a pessoa permanecer no lugar dela ali, naquela zona de conforto, entre aspas, porque eu não diria que é uma zona de conforto propriamente dita, é Sim, justamente o medo, né? Como você certo. colocou no início. Ah, eu vou tentar, mas eu não vou conseguir. Ah, eu Sim. preciso perder, sei lá, 10 quilos, mas eu não vou conseguir. Só que nem tudo é fácil na vida, até porque se tudo fosse fácil, não ia ter graça, É, né? tem Exige um duas. esforço, Sim, né? exatamente. Tem esforço e tem, eu acho que duas coisas que eu consigo pensar assim, Uhum. que ajudam, né, a pessoa a procrastinar e que se ela consegue tirar um pouco disso, ela consegue ajudar ela a não procrastinar. Isso de uma maneira geral, Uhum. né? A primeira coisa é a questão de vitimização mesmo, né? No sentido onde você culpa o mundo, você culpa o externo, você acha que o jogo da vida está viciado, né? Que o jogo da vida Sim. está programado, digamos assim, para você Uhum. perder. Quando você acha que você não tem chance de ganhar no jogo da vida, nas coisas da vida, mas você não tem o que fazer, né? Então, se você tem essa crença, essa mentalidade, que por isso que eu falo de vitimização, porque mas o mundo é difícil, mas o outro que é responsável, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Quando se você tem uma ideia disso, é muito difícil realmente você fazer alguma coisa porque você já tem a sua ideia que você não vai conseguir porque o jogo está Exato. viciado, né? O jogo está Exato. contra você. Outra coisa, né, que a gente precisa trabalhar também envolve bem a Uhum. questão dos valores. Como você mesmo colocou, quem você quer Uhum. ser, quem é o seu eu ideal, quem é a sua versão Exato. ideal de pessoa, de profissional, quem você quer ser, quem te inspira. Pega uma pessoa assim, uma pessoa, um Exatamente. profissional que te inspira e fala, meu, eu quero ser que nem essa pessoa, sabe? Então, ter E essa outra, eu visão, falo, isso o que ajuda te também a faz, te guiar. o que te faz pensar que você é inferior? Nada, igual eu Sim, falo no primeiro dia de aula, sabe? Todos os cursos que eu leciono, como são cursos técnicos e também de qualificação profissional, eu sempre falo no primeiro dia, eu falo, gente, ó, até porque a gente tem um misto de idades ali, a faixa etária é bem diversificada, né? certo, E eu sempre coloco a seguinte condição, né? Nós que estamos à frente ali somos espelhos, né? Então, o aluno, ele sempre vai ter uma referência. Geralmente, o professor realmente ele é uma referência. Tenho hoje certo. inúmeras referências, né? Você é minha referência na TCC, você Não, sabe disso, né? certo, Tem outros professores ao longo da minha certo. vida, na época da contábeis, enfim. Então, assim, Sim, são muitas referências, além de, claro, as pessoas que são, né, os nossos familiares, né, marido, enfim, que já são inspirações, né? Então, certo. acho que é um conjunto. Então, nessa condição, eu falo, gente, não existe. O que me faz ser melhor que vocês é só em determinados assuntos, porque eu tenho algumas especializações que vão contribuir para que vocês desenvolvam esse perfil profissional. Mas enquanto pessoa, eu não sou mais, não sou menos também. Então, nós somos Sim, todos iguais, né? Na nossa condição, né? Somos seres humanos, a gente erra, a gente acerta, então, é onde a gente consegue trazer também o aluno para mais perto, porque às vezes fala, nossa, eu jamais vou chegar lá, né? Que foi muito difícil. Então, a gente acaba passando muitos exemplos pessoais, né? Compartilhando também que foi sim, muito difícil, né? A trajetória, mas é igual eu falo, quando a gente tem um objetivo, a gente consegue superar. Aí sim. é onde a gente fala assim, ó, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Mas Só que a ainda, e partir aí do momento envolve que eu bem nessa desvisto questão, esse né? olhar, aí você que vai acreditar. Quantas pessoas Sim, quando eu comecei a dar aula, na verdade, as pessoas falavam assim, eu tinha 20 anos na época, né? Não vou revelar a idade aqui, mas eu falei mais ou menos o tempo aí que eu leciono, né? certo. Mas eu enfrentei um preconceito. Tive uma Sim, aluna que falou assim, eu vou sair, falou para as amigas de sala, eu vou sair do curso porque a professora não vai dar conta de dar aula. Ela é da idade da minha filha. Ela certo. falou para as meninas do curso. Então, ao término desse curso, as meninas me contaram, falou, professora,
fulana saiu, né? Falando que você não Ela dá conta realmente de dar saiu. aula. Eu tive só uma evasão, graças a Deus. Foi a Certo, única, né? De tantos anos, que agora, se eu falar, vocês vão saber a idade. Mas, enfim, certo. né? Eu tive esse preconceito. Foi um problema dela? Não foi um problema dela, né? Não foi um problema Sim, meu. Então, ela se arrependeu depois, chegou a comentar isso com as meninas, que viu o desenvolvimento das meninas, saiu depois de uma certo. semana de curso. Então, já estava conhecendo ali o grupo, né? Então, eu falo Sim, assim, são prioridades. Às vezes você sim, vai julgar outra pessoa, mas você não se dá a oportunidade de conhecer. Às vezes, sim, mais importante que isso, em relação a você mesmo. Você vai se sabotar antes mesmo de começar, porque você acha que você não vai ser capaz, sim. né? Porque às vezes o seu sistema de crença foi condicionado o quê? Os familiares falavam que você não seria capaz, os seus amigos falavam, você nunca vai conseguir. Então, isso tem um peso, dependendo das pessoas, né? Mas quando a pessoa fala assim, as pessoas disseram isso, mas isso não é verdade. Quando você coloca na balança e percebe que você é responsável por suas escolhas, você começa a pensar diferente. Opa, É, agora, é claro né? que é claro que é importante falar, né? Tipo, isso, porque Uhum, às vezes as pessoas, quando a gente fala isso, né? Tipo, não, que às vezes falaram que você não é capaz, mas às vezes você é capaz e tal. A gente não tá uhum. falando aqui numa coisa de que você é capaz de tudo, né? Tipo, Sim, a gente não trabalha com um pensamento mágico de você é capaz, vai lá, não é assim. vai lá que você Mas consegue. é, mas é mais uma questão de que é provável que você consiga estudar a prova e passar na prova. É provável que Sim, você consiga fazer um trabalho de uma faculdade que você está. É provável uhum, que você consiga passar num concurso, tá? Se você estudar e se dedicar. Porque a gente está falando de coisas aqui reais, tá? Dentro da sim, sua capacidade ali, né? Se você, poxa, já se formou na faculdade e tudo mais, o próximo passo seria uhum. estudar para um concurso. É bem provável que você consiga passar. O que falta aí justamente é o esforço. Agora, nossa, nunca fez nada e tudo mais, a probabilidade diminui, claro, mas ainda existe essa probabilidade, né? Então isso é muito importante. Tem que ter por isso que tem que ser você tem que saber o seu objetivo, quem você quer ser, o que você quer atingir. Você precisa realmente acreditar que aquilo é possível, né? Porque se você não acredita que aquilo é possível, não adianta. Mas tem que ser uma coisa que realmente é possível. Tipo, não adianta você falar assim, eu vou ser astronauta. Tipo, E aí, é assim, por onde que eu vou assim, é começar? possível? Até mas é bem difícil, entendeu? Entendeu? Não Então, é possível, mas, né? entendeu? Precisa ter um pouquinho também nessa questão do pé no chão e entender que você, como a Tony falou mesmo, de ser responsável. Você é responsável por você. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pela sua vida. E não importa onde você está, na, sei lá, classe social, não importa onde você está na sua vida, você sempre pode melhorar a sua vida. Você sabe alguma coisa que você faz hoje ou você deixa de fazer que não é bom e que você poderia fazer diferente. Você sabe, eu sei que você sabe, todo mundo sabe, eu sei, na minha vida todo mundo sabe. Alguma coisa que você Claro. faz que é ruim ou que você deixa de fazer que na verdade seria uma coisa boa para você. E pode ser coisas super simples, como por exemplo a alimentação melhor, se alimentar melhor e atividade física, por exemplo. Você Uhum. sabe disso. E aí por que você não faz essas coisas? E isso pode ter a ver com essa questão, mas é segunda-feira, mas já está no meio do mês, não vou começar por conta disso. Vai com Mas fulano vergonha. não fez. Mas o meu parceiro não me ajuda a fazer isso. A gente sempre coloca realmente, às vezes culpa o outro, culpa o mundo. Mas é por conta que eu não consigo, eu não consigo porque eu tenho genética, sei lá. Enfim, a gente coloca Uhum. coisas assim, empecilhos, isso né, vai atrapalhando toda essa questão, né? Então, a procrastinação, assim, eu vi que tem muita gente realmente perguntando, mas o que que é? Mas não sei o que é. E então, assim, a Sim. Tony já explicou, né? Mas basicamente a procrastinação é quando você deixa de fazer uma tarefa que você tem que fazer, tá? Ou que você tem que fazer, Não ou que você adianta. sabe que vai te ajudar a atingir um objetivo. Então você, né, que você tem que fazer, porque é da escola. Eu tenho que fazer porque é da escola. Ou não, você já é formado e tudo mais, você sabe que você precisa fazer algo para te ajudar a crescer profissionalmente, mas você não faz, por exemplo. Então, você Uhum. deixa de fazer alguma coisa que você precisa ou que você acha, ou que você sabe que seria bom
para você fazer. Aí você deixa de lado. Aí deixa de lado para fazer nada, ficar olhando para o teto, para você ficar vendo na rede social, para você ficar assistindo uma série, qualquer coisa nesse sentido. Exatamente. Que vem muito, não sei se muitas pessoas aí não acompanharam, né, nossa fala quando a gente estava falando, que nosso cérebro, ele tem, né, esse condicionamento, na verdade, de buscar prazer imediato. Sim, Então, se eu sei que eu preciso mudar, que eu preciso modificar algumas questões na minha rotina para que eu possa me sentir melhor, é natural, né, que às vezes eu precise realmente estudar e eu falo, não, eu vou assistir esse filme, né, porque faz tempo que eu não assisto televisão, eu mereço ter um certo. tempo para mim, né? Na verdade, Sim. depois vai gerar uma outra frustração. Falar assim, eu precisava de um tempo para mim, só que agora ficou pior, porque eu preciso correr atrás do prejuízo, e aí, né? Como que vai fazer? Então, Sim. a gente tem que separar, na verdade, o que de fato é prioridade. Então, peraí, se eu preciso estudar, por que eu vou deixar para estudar na véspera da prova, né? Por que eu vou deixar, de repente, começar uma dieta lá, quando de repente eu engordar mais, ter aí alguns Sim. problemas de saúde, né? Então, é isso que a gente precisa começar a pensar. Então, as pessoas às vezes falam assim, teve uma questão que eu li aqui, né, agora há pouco, colocar o despertador a cada 5 minutos, isso Certo. é uma procrastinação, né? E aí, Sim, é uma questão, sim, né? Não vou sim. afirmar que é uma procrastinação, mas depende, sim, até Eu, porque é uma questão biológica da pessoa, eu né? acho, eu acho uma coisa é você, uma coisa é você fazer isso uma vez. Tipo assim, uma vez. Outra coisa é você colocou a cada 5 minutos e perdeu uma hora, perdeu meia hora, Vou né? Que esperar você, ali, né? No terceiro toque ali, realmente eu levanto, né? né? Então, Porque isso poderia sim ser um comportamento, né, procrastinador, principalmente se te atrapalha, né? Se você uhum, colocou lá 5 minutos uma vez, tal, mas depois você levantou, beleza, né? O importante é que você coloque regras que você cumpra também, sabe? Se você, vamos sim, supor, você ativou lá mais 5 minutos, mas você colocou a regra na sua cabeça. Não, só mais 5 minutos. Que seja só mais 5 minutos. Porque você tem toda que vez colocar que você. limites, né? Exatamente, você precisa se respeitar. Se você colocou Sim. essa regra, só mais 5 minutos, cumpra esse só mais 5 minutos. Agora, se você colocar só mais Uhum. 5 minutos, aí não cumpre isso, não, só mais cinco. Você, você não tem autoridade com você mesmo, entendeu? Então é uma Exatamente. coisa que não dá muito certo. Então você precisa respeitar. Se você colocou um limite, é igual criança, entendeu? Você coloca, a nossa Uhum. mente, nossos pensamentos disfuncionais, ele funciona que nem criança ou que nem macaco não adestrado, né? Você coloca Uhum. assim e você precisa, de certo modo, adestrar, né? Ensinar, né, e tal. Tipo um cavalo selvagem, né? Coisas nesse sentido. Então você precisa colocar limites, por exemplo, na criança. Aí você Exato. precisa colocar o limite e você precisa cumprir esse limite. Não adianta você falar para a criança, olha, não pode fazer isso porque a consequência é tal coisa. Aí a Uhum. criança faz e você não liga para Não isso. fala nada. Então você precisa impor, você precisa colocar o limite e colocar, né, se ela não cumpriu aquilo, colocar o problema aí. Então nossos pensamentos é do mesmo jeito, a gente precisa, de certo modo, adestrar os nossos pensamentos, porque eles vão estar ali. Isso é muito importante, que isso que a gente falou lá no começo. Uhum. Todo mundo tem pensamento disfuncional, é difícil mesmo. Por exemplo, eu sou uma das pessoas, como quem me acompanha já viu falando, que eu Sim. acordo 4 horas da manhã, antes eu acordava 5 horas da manhã. É difícil toda manhã que toca o despertador às 4 horas da manhã, eu olho e falo, mas será que eu preciso hoje, não sei o quê. Aí eu lembro das vezes que eu não acordei e eu vejo o quanto de trabalho que acumulou, entendeu? Porque tem Sim. vezes que às vezes eu não consigo. E aí eu lembro do tanto de trabalho que acumulou e todas as questões, e das vezes que eu consigo levantar como o meu dia rende mais, o que eu consigo fazer, como eu me sinto melhor depois. Então, esse é o trabalho. Então, você constantemente é uma luta. Que você precisa adestrar, que você precisa vencer, digamos assim, essa luta com sua criança, aí com os seus Interior, pensamentos interiores. Né? e é realmente, né, Diego, um processo de carinho, né? Um processo Sim, de auto-perdão, inclusive. Porque como você colocou, eu acordo, mas tem dias que falo, poxa vida, tá chovendo, 4 horas da manhã, acho que eu vou ficar aqui, né?
É, Mas o fato de estar ali pensando, né, no acúmulo de trabalho, te leva a ter uma motivação. E outra coisa, hoje não foi possível, tudo bem, eu sei que vai acumular, mas depois eu dou conta, mas que seja um dia só. Que você sim, tenha esse carinho, que você tenha essa espécie mesmo de auto-perdão e falar, não, tudo bem, e tá tudo bem mesmo. Não no sentido de falar assim, mas eu não acordei, porque se eu tivesse feito isso, sim, mas passou. Então é sim. passado, então não vai É um mudar, dia por vez. o tempo não vai retroceder. Então, assim, se perdoe, recomece, é igual eu falo, ressignificar, né? Não é à toa que eu Sim, criei lá o nome da página de ressignificar. Por quê? Dá um sim, sentido novo. Porque senão a gente fica na condição de vítima, fica na condição aí de realmente projetar tudo para o outro, né? De colocar tudo, a culpa foi do fulano, a culpa não é de ninguém. A gente que às vezes vai se sabotando ao longo do caminho, sim, né? Coloquei. Teve algumas pessoas que falaram que eu faço isso todos os dias, colocar o despertador, né, a cada 5 minutos. Então, assim, é questão de prioridade. Às vezes, nós temos tantas questões aí que a gente consegue se adaptar com tudo na vida, né, que o mais sim, difícil é começar, né? sim, Uma nova rotina, né? Novos limites, novos padrões, é isso que faz a gente, né, ir para frente. sim, Então, essa questão para que a gente possa realmente começar a fazer diferença é se olhar com cuidado, se olhar com carinho, né? sim, E falar assim, até ontem não consegui fazer nada. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Começa um passo de cada vez, como a gente colocou. Algo mais próximo do real. Porque se a gente sim, coloca uma condição assim ilusória, sim. esquece. Exatamente. Isso até que você falou, isso é muito importante, né? Uhum. Essa questão de ser o mais próximo do real. Porque tem a questão, que nem você falou, do carinho e tudo mais. É um, você tem que ter um carinho com você, com o seu eu do futuro, né? De você tentar ajudar, ser parceiro mesmo. Entender também a questão de que, tipo, se não deu certo hoje, não tem problema. O problema, que nem dieta, vamos supor. O problema Sim. não é você. Não tem tanto a ver com procrastinação. Às vezes tem na questão de começar a dieta. Mas enfim, É. dieta, se você ferrou a dieta hoje ou você deixou de ir na academia hoje, não é esse o problema. O problema é você, Uhum. já que eu ferrei a dieta, então eu vou comer tudo que eu Vou me quero. entregar. Esse É. é o problema. Ou, se eu não fui na academia segunda, então eu não vou a semana inteira. Esse é o problema. Não é você uma vez, não dá certo. E na questão, né, eu esqueci o que você tinha falado. Do, Da gente ficar se da, sabotando, ou da gente ficar desse auto-perdão. do auto-perdão, é isso que eu falei agora. A outra coisa que você tinha falado. Falei tanta coisa, ajuda a gente, gente. Nesse processo de carinho, né, da gente falar assim, não consegui até ontem, tá tudo bem, né, e bola para frente. Quantas pessoas Não, às vezes na questão vão, da realidade. Da realidade. Porque da uma questão das coisas. ilusória. Sim, Uhum, de ser realista. Porque uma das coisas que também atrapalha bastante, principalmente nessa questão de estudo, né? É as uhum, pessoas, elas colocam metas para elas muito exageradas. Seja de estudo, seja de dieta, seja de exercício, tudo mais, né? De sim. dieta, a pessoa quer perder 5 quilos em um mês, tipo, umas coisas assim, né? Então, se ela exagera. Na questão de estudo, ela nunca estudou na vida, de repente ela quer começar a estudar 8 horas por dia. Né? Tipo Exato. assim, é uma coisa muito bizarra, né? Que, que não Você dá acaba se certo. frustrando, na verdade, né? Você tudo bem, você coloca metas, e o processo para a gente quebrar essa procrastinação é isso mesmo, colocar metas, mas Sim, começar com metas pequenas. Só que exatamente. o que que acontece, né? No momento que a gente está vivendo, né, a gente está numa era do imediatismo. Então as pessoas estão. Percebe que às vezes assim, ó, você encontra algum amigo na rua e fala assim, e aí, como é que tá? Tô na correria. E é legal falar isso, tô na correria, tá todo mundo Sim, correndo e tudo mais. Gente, mas não tá legal, tá feio, né? Tá na correria, sim, calma, respira, né? Tá sendo produtivo, né? Tô trabalhando bastante, né? Mas não, tá todo mundo correndo. Então, o sim. pessoal só corre, né? Mas e aí, será que tá dando tudo certo, né? Então, estarmos vivendo nessa questão do imediatismo, a gente tem que tomar cuidado para não viver no piloto automático, para não criar uma Sim. condição de piloto automático, É porque né? você precisa também viver, né? Bom, Sim, bom, né? É uma coisa que tem que tomar um cuidado
com isso, né? E dá para você, na verdade, se programar muito bem, é só você saber organizar as coisas. Você acho que dá para, vamos responder algumas dúvidas aqui do Vamos, pessoal? O que que você acha? O pessoal vamos. mandou aqui. Uma, Vai tem guardar. perguntas gerais aqui de TCC, mas responder rapidamente. A TCC usa teste psicológico e quais os mais usados? Olha, ela usa teste psicológico, assim, ela usa variados, baseado aí em o que o psicólogo pode utilizar. O que são mais utilizados são os inventários de Beck, né, porque é para avaliação do humor. O problema é que eles estão aí considerados inválidos, né, porque não teve mais pesquisa sobre eles ali aí no Brasil. Então, mas é isso. Mas você pode usar qualquer outro teste de personalidade e tudo mais. Vamos ver outro aqui. A TCC tem influência do behaviorismo também. Ela tem influência do behaviorismo ao ponto onde ela pega a parte comportamental, né? Que é terapia cognitivo-comportamental. Então, ela pegou a parte comportamental, principalmente quando a gente sabe que as exposições, essas partes assim mais práticas, funcionam para, por exemplo, transtorno de ansiedade e tudo mais. Então, ela pegou um pouquinho sobre isso. Você tem alguma coisa para conversar, falar sobre isso, Luane? Eu acho na verdade, é exatamente isso, né, que você colocou. Então, acho que abrange tudo, né? Tá associada ali uma questão da outra. Então, eu acho que é como eu coloquei lá no começo, né? A gente vai descobrir dentro da abordagem aí, né? Fazendo algumas referências, né? E montando aí o desenvolvimento enquanto profissional, né? Teve até, enquanto você estava falando, tava preparando algumas perguntas, ele vai e volta aqui, estou pelo celular direto, Sim. e vou lendo aqui algumas questões aleatórias. Aí teve uma pessoa que colocou que é coach, né, e também faz um processo hipnótico e tal, e perguntou se pode estudar, se pode fazer uma especialização em TCC, né? Na verdade, a TCC a gente precisa ser formado em psicologia, precisamos aí ter o CRP, né? Ou Para que a gente psiquiatria, possa, é, para para que a fazer a gente possa especialização. realmente participar das supervisões, né? Não sei qual a formação, mas geralmente o pessoal tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Não é criticando o processo de coaching, pelo amor de Deus, não estou criticando pessoas que são coach. Eu também fiz algumas formações para desenvolvimento pessoal, né? Eu Certo. sempre quis fazer o nome aí enquanto psicóloga futuramente aí. Mas o processo de coaching, nós temos que tomar cuidado para não confundir com demanda psicológica, tá? Sei que tem algumas Certo. vertentes aí, tem pessoal que usa a hipnose, sei que está aí em algumas diretrizes de alguns cursos de coaching, tá? Não me aprofundei nessa questão, mas eu sei como funciona. Mas para você fazer, respondendo a pergunta direta, para você fazer a especialização em TCC, você tem que ser formado em psicologia, né? Então, são Ou processos lidando medicina ali e ser com psiquiatra. isso, tá lidando ali com um ser humano, né? Então, já vi profissionais que às vezes confundem um pouco a demanda Sim, psicológica com algumas tratativas que não tem nada a ver com o processo de coaching. Muito cuidado com isso, tá? sim. Mas, como Você achou? diagnóstico também, é terapia também, né? Não só Sim, quem já fez a psicologia, né? sim. Deixa eu só ver. Antigamente era mais aberto. Teve, já fiquei sabendo de pessoas que eram Uhum, nutricionistas que fizeram especialização em terapia cognitivo comportamental. Então, antigamente uhum. era mais aberto. Aí hoje é exclusivo para psicólogo e assim, eu não sei se quando eu pesquisei Devido às sobre, questões né, das supervisões, de repente, o quê? de- devido às questões, será, das supervisões. Então, eu não sei, porque quando a gente para pra pensar assim na TCC, né? A Uhum, TCC em si, ela não é regulamentada, né? Então, na realidade, quem pode uhum, atuar como terapeuta cognitivo é qualquer pessoa. E quando a gente pensa na origem da TCC também, americana, né? Lá é bem diferente, né, o processo. Não são só uhum. psicólogos, né? Existem as pessoas que Mais são amplo, né? psicólogos, tem os acompanhantes, assim, pessoas que são outras Outras formações, assim, que informações. fazem. Na verdade, acho que por isso que foi muito pertinente essa pergunta de um dos nossos seguidores aí, Sim, sobre o processo do coaching, né? Porque, na verdade, nessa questão da abordagem americana, por ser mais amplo, né, e realmente outros profissionais
terem maior aptidão aí, né? No Brasil é um pouco diferente, Sim, acaba se associando a alguns procedimentos que tem aí os formulários, né? O acompanhamento que o certo, coach faz, né? Junto com o coach. Mas é totalmente diferente, igual eu falei. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir demanda psicológica. Embora os sim, instrumentos de trabalho, aos olhos de muitas pessoas, até voltei nessa questão para poder explicar mais detalhadamente para vocês, são alguns processos são similares, não diria que são iguais, mas tem certo, muitas técnicas que alguns coaches aplicam que a gente tem aí como técnicas em consultório, certo, mas voltado para o aspecto psicológico, né? Literalmente certo, psicológico na questão de consultório. E do coaching talk, o pessoal brinca, né? É diferente. Então, muito sim, cuidado com isso, tá? sim. O que mais? Vamos ver aqui. Aproveitar as perguntas que o pessoal mandou aqui. Gravados todos, sim. Tenho 24 anos, faço 25 em abril. É normal o desânimo do passar da idade? Sim, isso é normal. Isso é normal para algumas pessoas, né? Até a Tuane falando aí, ah, não vou falar minha idade e tal. Então você vê que isso é uma coisa. Mas, mas é uma coisa, querendo ou não, as pessoas têm sim uma coisa geral, né? Eu sou mais do tipo assim, ah, como foi seu aniversário? Falo, "Ah, foi um dia normal igual o outro, né?" É Eu, normal, como eu sempre esqueço, na verdade, até quantos anos eu tenho. Mas sim, isso é normal porque pensando até mesmo num processo aí de luto, né? Toda vez que a gente muda de fase de vida, época da nossa vida e tudo mais, a gente está perdendo alguma coisa, né? A gente está perdendo um papel, a gente está Uhum. perdendo alguma coisa na nossa vida. Então é completamente normal. E muitas vezes isso é representado pela idade, né? Então é completamente normal, sim. Você vê que você está envelhecendo, vê que você está perdendo, porque toda vez que você muda de idade, você lembra do seu passado, né? Tipo, Uhum. nossa, eu não tenho mais 18 anos, eu não tenho mais 15 anos, eu não tenho mais 20 anos. Nossa, já faz tanto tempo que eu me formei. Então, a nossa idade, ela tem marcos, assim. Então, se você tá dos 24 para 25 anos, tem marcos, né? Tipo, ai, nossa, agora faz 3 anos que eu me formei e ainda não sei o que lá, entendeu? Ainda não consegui tal coisa. Então, a nossa idade, ela vai trazendo esses marcos e aí sim causa esse desânimo. Quando a gente é mais de boa com a vida, isso não importa. Sinceramente, eu não vejo a hora de ser idoso e me aposentar para poder. E tá pegando a aposentadoria. Já estou pensando na aposentadoria para poder fazer o que eu quiser. Então, assim, nessa questão da idade eu não me incomodo muito. E, entendeu? Então, mas é uma coisa que a maioria das pessoas, sim, se incomoda. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu tenho até um exemplo pessoal, né? Às vezes a gente começa a colocar, eu acho que isso vem também de encontro ao que a gente está falando, às vezes é bem comum as pessoas fazerem analogias, né? Ah, Sim, fulano é da minha idade, né? Nossa, mas você começou a dar aula, às vezes até comigo, você começou a dar aula tão novinha, né? Tal. O pessoal faz algumas referências, né? sim, Então eu falo assim, gente, todo mundo é capaz, né? O que muda é o quanto você vai acreditar. Por exemplo, na minha primeira formação, que foi em contábeis, eu era aquela pessoa que reclamava da vida, sabe? Reclamava certo, absurdamente, igual aquele desenho da nossa época, ó, céus, ó vida, né? certo, Eu era assim, resmungona, né? E aí parece que teve um clique assim, sempre sentei na frente, né? Que eu nunca consegui acompanhar do meio para trás, né? Então certo, era meio a nerdzinha, né? E realmente sempre foi assim, sentar na frente para poder participar. E eu me lembro que nesse processo de me comparar, né? Nossa, mas as pessoas estão fazendo isso, estão fazendo outros cursos, né? E eu estou aqui, me sinto perdida no curso, né? Estava na contábil, pensava na psicologia, mas por estar na área, né? Eu falei, não, preciso terminar isso aqui, né? E foi assim. Mas eu tinha uma amiga de sala, dona Sônia, super referência, que eu comecei, eu acho que a própria vida me deu aquele clique, né? Dona certo, Sônia já estava fora da escola, já tinha mais de 30 anos, né? Era uma pessoa que tinha todos os afazeres domésticos, coisa que eu não tinha na época, né?
Minha mãe, até nesse ponto, ela me perdoou e tal, mas assim, Certo. eu tive a Dona Sônia como uma referência, uma pessoa que, mesmo embora ela tivesse toda a rotina, ela chegava em casa e ainda se propunha a estudar, né? Ela Certo. tinha muito mais dificuldades do que eu, se de repente o meu esforço ali me fizesse sair do lugar. Gente, e assim, acreditem, a partir daí, sozinha, eu comecei a fazer essas referências, eu mudei. A partir daquele ano, eu posso afirmar para vocês, eu fui uma outra pessoa, porque eu parei de Certo. reclamar. Parece que, Certo. sabe quando a gente pede em orações, um sinal e tudo mais? Eu pedia muito a Deus a isso, muito a Deus isso. E aí comecei a ver esse sentido, né, nessa amiga de sala, Dona Sônia. E aí comecei a mudar, parei de reclamar. E as pessoas que estavam à minha volta, meus pais, né, as pessoas próximas, falavam, nossa, está diferente, né? Porque eu Certo. mudei o meu sistema de crença. Eu acreditava que eu não ia ser capaz, eu acreditava que eu ia ser uma pessoa que ia ter muita dificuldade, né? Muitas Sim. dificuldades no correr do curso, e não foi assim. Porque eu vi que a partir do momento que eu me dediquei, né, o que faltava era dedicação e comprometimento. A partir do momento que eu me dediquei, falei, não, isso aqui, como que eu vou ultrapassar isso aqui? Me dedicando, né? Me Certo. esforçando, porque não vai ser fácil, não vai vir de mão beijada. Então, vai depender do meu esforço. E foi assim, Sim. né? Então, às vezes nós temos tantos exemplos, o que eu quero dizer com isso? Nós temos tantos exemplos no nosso dia a dia, que às vezes a gente está assim, ó, né? A gente Sim. olha só assim. Falta, às vezes, ampliar a visão para as questões que estão à volta, né? Você E é um conseguir olhar os reforços, as coisas positivas, né? Coisas que realmente mostram para você que talvez você está enganado, né? Que tentar talvez as enxergar coisas por são um uma pouco outra diferentes. perspectiva. Sim. Exatamente. Então, foi isso, assim, pelo menos até compartilhando esse exemplo pessoal com vocês, eu passei a enxergar por uma nova perspectiva, né? Parei, Sim. tive aquele carinho comigo e falei, não, peraí, né? Você também é capaz. E aí eu via, né? O quanto eu gostava de desafios profissionais, o quanto estava me desenvolvendo enquanto pessoa, lembrava dos feedbacks positivos que eu estava tendo ali no desenvolvimento da trajetória profissional. Isso vai fortalecendo, né? E quando, na verdade, muitas vezes o que realmente depende, né, nesse processo é a gente acreditar na gente mesmo, Certo. né? Então, Sim. Não, exatamente. Mas vamos, né, tipo, vamos começando já o processo de encerramento aqui, que eu quero sim, deixar em 1 hora, né, 60 minutos. é, Então, a gente nem né, percebe, né? eu acho, né, só para realmente finalizar os pontos importantes, assim, né, da questão da procrastinação, que eu acho que você precisa, né, as pessoas precisam se analisar, então fazer realmente uma autoanálise, se não consegue fazer sozinho, busque realmente uma ajuda profissional, né, um psicólogo e tudo mais, para que a pessoa te ajude a identificar o porquê você procrastina, porque é como eu falei, você tem a capacidade de identificar coisas que poderiam ser diferentes na sua vida, coisas que você poderia fazer na sua vida que você não faz, ou coisas que você não faz na sua vida que você sabe que seria bom para você, ou coisas que você deixa para depois, você fica, né, se ferrando com o seu eu do futuro e tudo mais. Então, pense sobre isso, reflita sobre isso e tente ver o que você pode fazer diferente. Tenta avaliar a questão dos seus valores, sabe? Quem você quer ser, o que você quer atingir e tente ao máximo, pelo amor de Deus, ser pé no chão, ser realista. Porque independente de onde você estiver, você pode sim melhorar a sua vida. Nem que você melhore simplesmente enxergando as coisas diferentes, mas aquilo pode melhorar. A questão é que você precisa fazer algo. Você é a única pessoa responsável pela sua própria felicidade. Tá? Isso é muito importante. Aí, vou deixar aí as palavras finais aí da Tuane, para a gente poder se despedir também. Só complementando a sua fala, né? Só acrescentando também, que acho que você colocou bem, né, essa questão. Mas eu acho assim, Diego, as pessoas precisam definir metas, sim, Sim, isso é importante, extremamente. Só que definir metas pequenas, não sim, algo que realmente, né, como a gente colocou, vai fazer, de repente, você ter uma questão ilusória, né? Quanto mais eu quero alcançar, será que, de repente, o seu esforço pelo que você quer alcançar, você não está só, ao invés de você dar um passo para frente, você está só deixando sua meta cada vez mais para trás? Então, assim, comecem colocando pequenas metas, metas alcançáveis, né?
tendo esse processo, né, de autocuidado, auto-perdão, desse carinho consigo mesmo, né, e comecem principalmente gerenciando os pensamentos, né, que eu acho que o pensamento nessa nossa abordagem, nesse caminho, né, que eu comecei Sim. a trilhar, eu acho que os pensamentos, eles têm total dominância sobre as nossas ações. Então, se a gente não cuida, se a gente não sabe, né, gerenciar os nossos pensamentos, a gente vai exceder alguns limites. Então, vai ter pesos, né, que às vezes vão nos sufocar. Então, assim, obedeçam, né, os limites, né, de vocês, né, se coloquem na condição, não, até aqui foi o que eu fui capaz de produzir hoje. Mas ótimo, foi diferente do resultado que você teve ontem. Sim. E aí é um degrau por vez. Se a gente tentar dar um passo maior que a perna, a gente cai, a gente machuca, né? Exatamente. E se frustra, você está colocando frustrações desnecessárias, né? É melhor Sim, você, vamos supor que se você consegue fazer 5 tarefas por dia, melhor você colocar 3 tarefas para fazer e aí se sobrar, nossa, né? tem tempo para fazer mais uma. Aí você fala, nossa, eu consegui mais do que eu coloquei, do que você colocar 6 tarefas e conseguir fazer 5, mas na verdade, eu não consegui fazer as 6 que eu me propus. Então é melhor você colocar abaixo e sobrar um tempo e conseguir do que o contrário. Então, E também a qualidade, né, dessas tarefas, né? sim, Fazer tarefas bem feitas para não te gerar um retrabalho depois. Ah, quero fazer. sim, A ansiedade vem muito de encontrar isso. Às vezes a pessoa quer fazer, né, quer fazer inúmeras coisas no mesmo dia e não vai dar conta, né? Vai gerar sim, frustração, a pessoa vai se cobrar, né? E assim, vai se martirizar, né? Então, sim, isso foge desse processo de carinho, né, que a gente sim, precisa ter com a gente mesmo. Então, assim, exatamente. ao perdão, realmente ressignificar alguns processos e dar um sentido diferente, né? Ah, Sim, isso essa mesmo. questão, Né? Então, né? vou pedir aí para você apresenta aí o nome da sua página, né? Eu primeiramente Sim, agradecer aí a sua presença na live, né? Você ter aceitado o convite também, né? Que eu fiz lá no seu, aí você veio a gente fazer sim, no meu. Então, a gente eu vou finalizar lá. E a gente isso, pode né? fazer Então, isso mais vezes também. Eu sim, te agradeço, Diego, por também ter me convidado para estar aqui com você hoje. Gosto muito de conversar, né? Adoro poder compartilhar. E é igual você sempre coloca, né? Se a gente puder fazer isso para atingir uma, duas, três pessoas que seja uma às vezes, não precisa ser sim, três, mas que a gente possa realmente fazer diferença na vida de uma pessoa. Que essa sim. pessoa com certeza vai dar referências para outras e para outras, né? Então, assim, pode contar comigo, né? A gente agradece também as pessoas que estiveram aqui conosco, né, assistindo. Vou deixar a página aqui para vocês. Essa semana eu não estou publicando algumas questões, como eu disse, né? Estava seguindo algumas métricas, como eu sou um pouco leiga, acabei bloqueada lá, então estou compartilhando só stories. Então, quem quiser seguir, vou deixar aqui, ó, @ressignificar inteligente. Espera aí, que eu virei aqui, sem querer. É, Acho que foi para vocês. Você deixou, Entendeu? mandou comentário? Não foi não, não submeteu. Aí, agora apareceu. Isso, deixou, Então, aqui tá, @ressignificado inteligente. isso. Aí E vocês acessem aí depois e aí compartilhem, né, as coisas aí da tem, Tuane e aí vocês conversem com ela lá também, tá certo, pessoal? Então, vai muito ficar obrigado. gravado e a gente compartilha também com todo mundo, Isso, né? exatamente. E aí a live vai ficar salva, tem gente que fica perguntando, só não vai ficar salva se na hora que eu for Uhum. salvar dá problema, porque teve uma live que eu fiz outro dia que pifou o Não, Instagram não e tem aí problema. não ficou, sabe? Eu Mas tentei salva. colocar a capa em um dia, né? Aprendendo aí, acabei perdendo também. Então, vai direto. Às vezes fica bacana converter como IGTV, né? Aí ele já Não, é o fica. que eu sempre faço, mas mesmo assim eu falo pifou no meio do processo, aí eu perdi a live. Ah, Aí, internet, às vezes, né? e depois também eu vou baixar esse vídeo e dar uma editada e colocar lá no YouTube, então vai ter Uhum. sempre a possibilidade, tá certo?
Bom, muito obrigado novamente, Antônio. Obrigado a todo mundo que participou. Uma boa noite para vocês. Bom dia aí, bom resto de semana, bom trabalho, bons estudos. E é isso. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, Diego. Até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.